Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho mais a noção de limite. Na verdade, a gente vai criar um novo caso que são o que o pessoal chama de limites laterais. Porque quando você pega uma função, que é mais fácil a gente fazer um desenho aqui. Quer ver? Você tem aqui a função, você tem, sei lá, está fazendo uma coisa assim, aí você está tentando falar o que está acontecendo perto de um ponto A, né? Então, falar o que está acontecendo perto de um ponto A é quando você pega um xizinho que está chegando perto do A, né? Tipo, o xizinho está indo para lá, chegando perto do A. Ele, por enquanto, está valendo uma coisa assim, tipo, aqui f de x, e você está tentando descobrir, tipo, conforme esse x está chegando perto do A, quanto que esse f de x está chegando perto da onde, né? Que é o que a gente vai chamar de L, que seria esse, por exemplo, nessa função que ela é bem bonitinha, o L é meio que aqui também, né? Tipo, certo? Então, conforme o x se aproxima do A, a gente está esperando que o f de x está chegando perto do tal do L, que seria o limite da função. A questão é que já nesse desenho você repara que você poderia fazer dois jeitos de se aproximar. Você poderia aproximar com um x vindo por aqui, você pode fazer um x que vem para cá. Óbvio, você também pode fazer um x que fica saltitando, né? Ele vem para cá, para cá, para cá, para cá, fica alternando de lados. Mas repara que quando você faz essa alternância, metade, entre aspas, dele está indo por um lado e metade está vindo pelo outro. Então também não está perdendo tanto aqui. O que a gente vai fazer agora é justamente discutir sobre esse tipo de coisa. A gente vai tentar discutir os x chegando perto do A. Um é o por baixo e o outro é o por cima, ou pela esquerda e pela direita. Quando o x vem por aqui e chega no A, o x está vindo por baixo, porque o x vale menos que o A, ou o x está vindo pela esquerda, beleza? O contrário aqui, o x está vindo por cima do A e ele está vindo pela direita do A. Tudo bem? Então isso aqui vão dar duas noções de limite novas para a gente, separando esses dois casos. Eu vou escrever a por cima, a por baixo é quase igual, fica até como um exercício interessante você tentar escrever exatamente o que isso quer dizer. Então imagina assim, você tem lá a sua f, né? Não vou discutir por enquanto os domínios dela, depois a gente discute isso um pouquinho melhor. E eu vou falar que o f tende a L quando x tende a A, né? O A é o meu ponto. Pela direita, senão a gente teria só a noção que a gente já tem, né? Então seria f tende a L quando x tende a A. Acabou. Essa nova ela vai falar pela direita, do tipo, se acontece isso aqui, eu vou escrever e daí a gente faz uma discussãozinha sobre o que é isso. Para qualquer epsilon positivo que você pega, existe um delta maior que zero, por enquanto é igualzinho o outro lá que você pega, mas agora tem uma seguinte condição. Os x que você vai pegar, você vai querer o x ser maior que o A, esse que vem da direita aqui, né? Você faz um desenho aqui para você que tem problema de lateralidade, a direita é esse lado, então você tem o A, o x está para cá, tá bom? O x está à direita do A. Se você tem para qualquer x que tem à direita do A, o que você escreveria antes? Vou escrever o esquema que era antes. Aqui você teria uma coisa aqui, uma comparação do x com o A, certo? Perguntando se ele era menor que delta, você teria uma implicação e aí ia falar que, sei lá, o f de x menos L era menor que epsilon, certo? Aqui tinha o quê? Aqui era a distância do A para o x, que você usava um módulo para falar essa distância, até porque você não sabia para que lado estava o x do A. Nesse caso aqui, você sabe que o x é maior. Ó, x é maior. Então você já sabe que x menos A é positivo. Se você quisesse colocar o módulo aqui, tudo bem. Mas a questão é que, tipo, não preciso pôr o módulo. Você pode até pôr o módulo. Se você já escreveu isso aqui em cima, você pode deixar o módulo aqui embaixo. Mas é complicar à toa. Você já sabe que o módulo disso é igual a x menos A, porque isso aqui é estritamente positivo, certo? Se você pegou um x maior que A, você já sabe que isso aqui vale. Inclusive, isso aqui está redundante, mas vamos deixar, porque é um reforço. Tudo bem? Então, o que eu estou falando aqui? Pensa essa noção de limite da seguinte maneira: eu não estou preocupado o que os x que são menores que o A estão dando palpite, eles não vão dar palpite no meu limite. Eu só estou pensando nos x que são maiores que A. Então, se você tivesse um desenho aqui e você tem uma função que está vindo com uma coisa assim, são esses os valores que estão me dando. Pode até deixar aberto aqui, não faz diferença. Esses são são os valores que estão me dando palpite sobre esse A. Se por aqui a função vinha fazendo uma coisa, sei lá, assim, esses eu ignorei. Ignorei completamente. Eu pensei só nos positivos. Só vale me aproximar do A por pontos que estão acima do A. Tudo bem? Então é isso aqui. Quando acontece esse caso, a gente denota assim, ó,
limite de x tendendo a A, e tem um maisinho aqui que é para indicar que você veio pela direita. Tudo bem? São pontos acima do A que estão se aproximando do A, e aí esses que estão dando palpite no seu limite. Isso se traduz em fórmula desse jeito aqui. Tá bom? Fica como exercício, pensa aí depois, se convença do que é que você deveria escrever aqui. Você vai ver que não é difícil, mas às vezes falta uma coisinha. O que é a minha sugestão? Escreve o que você acha que deveria ser essa definição e aí pega algumas funções e dá uma olhada se isso aí tá dando razoável com o que você espera. Tudo bem? Então isso aqui seria o limite pela esquerda. Tudo bem? Você vai usar só, aí seria o contrário desse desenho, você vai usar só esses valores aqui, estão por baixo, mas não vai usar esses por cima para fazer essa aproximação. Por que esse troço é útil? Do tipo, tem várias utilidades. Vamos começar a discutir uma utilidade agora. Quer ver? Uma utilidade que tem é que isso aqui te dá um critério para o seguinte. Vamos pegar aqui um caso mais simples, só para deixar um pouquinho mais formal. Eu vou pegar uma função que ela sai de um D. A princípio ela pode não estar definida no A, mas se quiser ela pode estar definida no A. Se já estiver, tudo bem, mas a princípio eu não preciso estar definida no A. Chegando em R. E o D, pensa que ele é um intervalo aberto contendo o A. Tá bom? Então ele tem uma coisinha assim, o Azinho está aqui e ele tem dois extremos assim abertos, assim, tipo bolinha, né? O A está lá no meio. Tá bom? Então aí só tirou o A, então o A está lá no miolinho ali da coisa. Quando está nessa condição, isso aqui é suficiente para provar o que a gente quer. Não é necessário, dá para fazer com um pouco menos disso, mas eu vou discutir domínio de função em outro vídeo. Se você tiver uma coisa dessa, você vai ter que o limite. Vamos escrever isso aqui direito. O limite para x tendendo a A de f de x existe e é igual a L. Então aqui está com duas afirmações. Isso aqui está falando, esse limite existe. Não só existe, como é igual a L. Se e somente C, acontece o quê? Os dois limites laterais existem. Certo? Esses caras são os que a gente chama de limites laterais. Então aqui você tem o limite por cima ou pela direita, que é o limite por baixo pela esquerda. Esses dois têm que existirem. Tá? Se um deles não existir, já foi. Esse aqui não existe mesmo. E os dois têm que ser igual a L. Não tem alternativa. Então o que acontece? Se você tem que a função já tem o limite, tudo certinho, os dois laterais você já ganhou fácil. Se você já tem que os dois laterais existem e são iguais, aí você consegue concluir que o limite da função existe. Isso aqui é super útil para vários casos assim. Como que você prova isso? Eu vou explicar mais ou menos como é que você prova, mas eu acho que é um exercício bem interessante para escrever. Lá na página tem escrito com detalhe. Então vamos agora com calma aqui para ver o que está acontecendo. Esse limite, se você supor que esse lado existe, você tem aquela definição que é o para todo eu vou escrever aqui pequenininha, para todo epsilon, isso aqui é a definição. Eu vou fazer ela pequenininha e compacta, digamos assim, vai. Para todo epsilon existe delta, tal que 0 menor que isso aqui, menor que delta, implica isso aqui. Certo? A lateral, vou pegar essa aqui pela direita, vai. Para todo epsilon existe delta. Aí aqui para você precisa do x maior que o a, está indo pela direita. Então você vai ter que ter. O que é x maior que a? O módulo dele você já sabe que é x menos a mesmo. Menor que delta implica f de x menos L. Aqui você não tem como escapar o módulo desse lado, porque você não sabe se isso aqui é positivo, negativo, então fica assim mesmo. Vamos pensar aqui, ó, só para dar uma ideia mais ou menos rápida. Se você tem que esse limite existe, quer dizer que para qualquer epsilon que você pega, existe um delta que satisfaz isso. Pega o epsilon que satisfaz essa, e o delta, pega um epsilon qualquer, que você quer mostrar essa aqui em particular, né, a linha de baixo. Pega um epsilon para ela e vou mostrar que existe um delta. Pega o delta que a frase de cima está te dando, que essa aqui está te falando. Porque esse delta fala que se acontecer isso, acontece isso. Bom, mas esse delta que você pegou, quando você pegar um x maior que a e fizer essa conta é igual ao módulo
Então, portanto, está satisfeito isso, portanto você ganha isso, que é exatamente o que está aqui escrito aqui embaixo. Aí você fala, ah, mas e o caso negativo? O caso negativo vai ficar aqui invertido. Na hora que você calcular esse invertido, você vai ver que o módulo dele também é igual ao de cima, do tipo, ele vai ser exatamente igual ao do módulo e você vai ter a mesma coisa. O outro lado é a mesma coisa. Você supõe que você tem esses dois, você vai ter que se tem essas duas igualdades e você vai ter que falar o seguinte, olha, quando o meu pega o mesmo delta, você vai ter dois deltas, pega o menor deles. Tá escrito isso bonitinho lá, mas eu acho que é um bom exercício você pelo menos começar a tentar olhar isso antes de tentar ler o que está escrito. Tenta você fazer antes. Na hora que você olhar esse cara aqui, você fala, ah, mas isso aqui é menor que não sei quanto. Portanto, o módulo dele vai ser menor que não sei quanto, porque você vai ter as duas alternativas e você vai ganhar essa, e você tem essa igualdade. Então, esse critério é super útil. Por quê? Quer ver? Vamos dar um exemplo de uma utilidade dele. Pega uma função que a gente já tinha definido antes, que é a seguinte. Você fala que ela dava 1 para x maior ou igual que zero. Opa, aqui é aberto, né? E menos 1 para x menor que zero, né? A função sinal. Essa função, se você calcular o limite dela pela direita, para o zero, vocês reparam que essa função aqui em cima ela é constante igual a 1. É como se fosse a função em constante. Lembra, os pontos desse lado não dão palpite, só esses aqui. Então, calcular o dessa e a função constante igual a 1 é exatamente a mesma coisa. Os valores que estão aparecendo aqui são sempre 1. Então, esse aqui é 1. Enquanto que o limite para x tendendo a zero pela esquerda do f de x, isso aqui é menos 1. A função é constante menos 1 aqui desse lado. Repara que os dois limites existiram, mas eles são diferentes. Portanto, o limite não existe. A gente tinha comentado lá que qualquer valor que você queira, isso aqui não vai ser o limite, porque esse limite acaba não existindo. Aqui é um outro jeito que fica até mais curto você usando esse resultado que a gente fez. Então, limites laterais vão ser bastante úteis, por exemplo, para discutir continuidade quando a gente chegar, mas vai ser bastante. Às vezes ele facilita você calcular o limite, às vezes é mais fácil você calcular dois limites separados com esse. E quando o limite não existe, muitas vezes o limite lateral te ajuda bem. Tá bom? Então é isso por enquanto.